O assunto que tem agora no Papo de Louco é um assunto pesado, mano. É um assunto que todo mundo tá falando. É um assunto que veio à tona agora e nós fizemos uma pesquisa pesada sobre o assunto. Esse assunto é o assunto dos incels violentos e assassinos. Faz tempo já que as pessoas têm me procurado e falado assim, Joel, fale da nova série que apareceu no stream que nunca quis nos patrocinar. Mas é aquele stream da letra vermelha. Fale sobre a série Adolescência. A série de um garoto que aparentemente é um garoto que tirou a vida de uma mulher, uma menina. É isso, né, Fernando? Isso, primo. Fernandão sabe melhor a história, né, Fernandão? Mas assim, vamos mergulhar no mundo dos incels agora. A gente trouxe isso pra vocês. Compartilha aí. Se a Adriana estiver me ouvindo e o Caio conseguirem colocar aí uma publicação na comunidade de alguma coisinha disso, pra galera vir pra cá aqui também, lá da iconografia da história, da comunidade de lá, pra eles já acessarem aqui, porque a gente vai bater esse papo. E a gente sabe muita coisa, porque a gente fez uma pesquisa aprofundada sobre o assunto, porque vai sair o dossiê de um cara desses aqui no Brasil, que nós vamos falar sobre ele e fazer denúncias. E o cara é feio, hein? Feio, é feio. Muitas pessoas vieram então, Fernandão, e falaram assim pra mim: Joel, fala sobre isso, porque eu acho que você é competente para falar sobre. Muito obrigado, pessoal, mas não era. Eu fui pesquisar. É... Fale pra mim sobre os incels, o mundo dos incels, que tá na série Adolescência. E eu vi, Fernandão, que muita gente tá assustada com essa fita. Mas isso daí é... não é que não é nada, mas perto do que acontece no Brasil, que a gente já sabe aqui, é, é mais leve. Mais leve não, mas é menos pesado, tá? É que é embaçado usar o termo mais leve, né? Menos pesado. É o seguinte, vamos primeiro entender aqui o que é o mundo dos incels. Que não são todos eles que são violentos nem nada, mas há um subgrupo dentro desse grupo, do grupo que é os caras que pega mesmo. Eles chegam às vias de fato mesmo, de verdade. Ok? Vamos lá. É, existe um movimento que foi constituído nos Estados Unidos, que é um movimento que as pessoas chamam de incels. Esse movimento, na verdade, é um movimento é um movimento meio reativo. O feminismo ele foi avançando, a gente entrou numa nova onda feminista e veio um movimento reativo, né, de reação a a esse crescimento do feminismo, né? Porque toda vez que uma certa luta avança, ela faz avanços rápidos e aí você tem uma reação de quem está perdendo privilégios a partir dessa luta, né? E aí a gente tem uma questão reativa é, de homens dessa geração. E aí surgem movimentos que ancoram essa reatividade, essa reação. E esses movimentos, eles na verdade são de três tipos, tá? Tem os Red Pills, que eles procuram ter uma produção é, mais filosófica sobre o assunto, né? Eles vêm daquela ideia da pílula azul e da pílula vermelha, que... Do Morpheus do Matrix mesmo. Representado em Matrix 1. Que seria tipo assim, o cara te mostra a verdade, né? Então você toma a pílula vermelha, se você tomar a pílula vermelha você sabe a verdade, se você tomar a pílula azul você continua a sua vida. E a pílula vermelha? A pílula vermelha seria a Red Pill, que os caras chamam, que você entenderia o funcionamento das mulheres e como, segundo os Red Pills, tá? As mulheres seriam pessoas que os homens precisariam. Apareceu o símbolo da iconografia daqui, tá certo as coisas? Oi? Apareceu o símbolo da iconografia aqui, mas eu acho que tá certo, né? Aí, o que que acontece, pessoal? Os Red Pills, eles são pessoas que eles falam sobre a questão do homem, né? E como o homem deve agir em relação à mulher.
E tem alguns Red Pills que eles não se posicionam totalmente nessa questão dos incels. Mas o público desses caras são de incels, que daqui a pouco eu vou contar pra vocês como é que funciona. Então, começou a se multiplicar a rede Red Pill no Brasil, que são os caras que realmente fazem esse conteúdo de que assim, ó, nós somos homens, a gente tem o nosso lugar no mundo, as mulheres têm esse tipo de funcionamento e vocês têm que fazer esse tipo de conduta. Como muitos homens são frustrados com mulheres, eles acabam consumindo isso e os caras acabam tendo um público bastante escroto, né? E tem um monte de cara que faz esses conteúdos Red Pill bem escroto também. Bom, essa é uma parte, tá? Desse movimento mais de reação da questão do homem, dessa parada. Aí, não é possível agradar todo mundo. Vai aparecer membro da Red Pill, gente da Red Pill aqui falando e tal. Eu tô só explicando, tentando explicar o que os caras mesmos falam. Aí a gente tem uma outra área desse movimento que são. Porque os Red Pills eles ficam com mulheres, têm relações, têm relacionamento, essas coisas e tal. Eles têm esses discursos aí. Aí a gente vai ter os MGTOW. E os Red Pills eles acham que nas ideias deles existe 3 tipos de homem, né? O Shed, que é o homem que seria o Shed seria tipo o Rodrigo Hilbert, tá ligado? Uhum. O Cauê Raymond e tal, um maluco que seria pazão, que as minas se interessam mais. E aí teria os betas, que são os caras que são meio termo, assim, ó. Tá na média da situação. É nóis. É nós da fita. Hoje. E tem os Miqueinhas. Os Miqueinhas são os caras que, segundo eles, são bobos de mulher. Bom, aí a gente vai ter os MGTOWs. Os MGTOWs, eles são pessoas que eles acham que o homem não deve ter relacionamento sério. Deve ficar com mina, mas não deve ter o relacionamento não deve ser uma coisa, um sonho da vida do homem ou a estabilidade da vida do homem, porque ele não merece ficar preso em nenhuma mulher. Todos esses têm uma questão com a mulher bem forte, assim, né? Essa questão da reação ao movimento feminismo, ao crescimento da liberdade feminina. E aí, os MGTOWs, eles pensam nisso. Agora a gente vai chegar nos incels. Quem que seriam os incels? Os incels seriam pessoas, e agora eu só vou falar deles, tá? Os incels seriam celibatários involuntários. O que é um celibatário involuntário? Celibatário é aquele cara que não consegue, não vai casar, não vai se relacionar. Mas no caso dos incels é porque eles não conseguem fazer isso, tá? Eles não têm traquejo social pra ficar com uma mina. E aí tem muitos incels na geração Z, que é uma geração que ela começa a adolescência dela aí no meio da pandemia, aos 5 anos atrás, e ela cai totalmente dentro do virtual. E ela vive nessa guerra, que o feminismo traz uma narrativa, os Red Pills trazem outra narrativa, os MGTOWs trazem outra narrativa, e eles ficam nessa parada. E obviamente que eles vivem numa crise de masculinidade que as pessoas os caras mais velhos também vivem, eu vivo, o Fernando vive e tal, de saber onde que o homem vai se posicionar agora nesse novo mundo, né, em que o feminismo ganhou bastante espaço, as mulheres ganharam, né, conquistaram bastante espaço, e os incels são os mais preocupantes nessa história toda, porque eles são pessoas que ainda não são formadas, não atingiram uma maturidade, geralmente são adolescentes, e eles não conseguem ficar com nenhuma mina, porque, tipo assim, os caras não têm traquejo social, os caras não sabem conversar, os caras não sabem chegar numa mina, os caras não sabem trocar uma ideia, eles não são pessoas que se mostram interessantes, tá ligado, pessoal? Eles não são pessoas que se mostram interessantes. E aí chega num momento em que muitos grupos e a internet, né, o algoritmo, ele tem essa fita dos grupos eles se fecharem, né? Eles se encontrarem. E aí esses grupos de incels, eles começam a se encontrar e começam a surgir grupos cada vez mais radicais, se enterrando em cada vez mais no submundo da internet. E esses grupos são os grupos que fazem parte desse adolescente da série Adolescência e muitos adolescentes aqui do Brasil que tem como a sua comunidade está dentro de um aplicativo chamado Discord, muitos deles. Isso é estudo da polícia, tudo, tá? Isso é papo de polícia, tá, pessoal?
Isso aqui é papo de polícia. E aí, essa é a plataforma Discord. Muitos desses rapazes, que daqui a pouco vão ser chamados de bandidos por mim, eles estão nesses grupos mais radicais de incels dentro dessas comunidades e eles só ficam falando mal de mulher o dia todo, né? Exatamente por serem incels, pessoas que têm o celibato involuntário. Então eles acabam sendo muito violentos com a mulher e assim, caiu uma pedra do céu é culpa da mulher. Ali nesses grupos, esquece, tá? É isso, a mulher é inimiga mesmo, mortal, porque simplesmente eles acham que eles foram rejeitados porque elas não querem, não porque eles não são interessantes, tá? É isso, ponto. E aí eles ficam com ódio da mulher por as mulheres escolherem certos tipos de cara e não escolherem eles. É bem específico esse grupo, tá? Eu falei de vários, dos Red Pills, dos caras e tal. Aí há uma discussão muito grande, mas os incels, eles são um grupo bem específico assim, e aí tem esses incels que são do submundo. O que acontece? Mas todos têm a questão da misoginia no meio. O que acontece nessa galera mais profunda aí desse grupo de incels? Eles começam a planejar um monte de fita errada. E uma dessas fitas é a humilhação de mulheres. Então o que começa a acontecer? Coloca aí o Pedro Ricardo Conceição para mim. Seu Pedro Ricardo Conceição, mais conhecido como King. Certo? O King, ele não foi fácil da minha vida ficar com menina também não, viu, pessoal? Eu era bastante gordo quando eu era na adolescência, eu não conseguia ficar com menina não. Era difícil pra mim pra caramba. Eu tinha tanto aquele social, mas a questão estética e tal faz com que na adolescência você não chama atenção. E ponto, eu também não coloquei a culpa nas minas. Eu era magro igual um varapau. Você só tinha uma camiseta. O Fernando só tinha uma camiseta, pô. Uma camiseta do Nirvana, por isso que o apelido dele é Cobain. Esse cara que o Fernando colocou na tela aí pra vocês, mas o Fernando coloca o rosto dele mesmo. Isso aí, beleza. Esse cara, ele é o Pedro Ricardo Conceição, né? Ele é o King. A gente acompanhou toda a história dele, foi atrás e tal. Fomos atrás do mistério, que foi um cara que caçou ele na internet, numa caçada de gato e rato. Isso aí, ele se não é dos piores. Ele não é o pior ainda, tá? Não é o pior. O que o King fazia que faz parte desses grupos de incel, tá? O King, pessoal, ele tinha um grupo, seria uma panela, tá? Um grupo, uma comunidade fechada. E ele era um manipulador de emoções. E ele... Eu vou explicar pra vocês como é que acontecia. Ele rastreava uma menina com carência, descobria essa menina de 13 e 14 anos, tá, pessoal? 12 anos. E ele começava a conversar com a menina. É aquela ideia manipular. que a pessoa acha que tem muito a perder, né? E não pode ser, não precisa ser tudo isso. Não entendi, É mano. tipo assim, a pessoa acha que tem muito a perder. Acontece uma coisa, vai acabar meu Ah, mundo, sim. tá. Que é a falta de maturidade, né, Isso. Fernandão? Você acaba tendo uma falta de maturidade que é assim, ó. Pro adolescente que o córtex pré-frontal tá, enfim, sendo formado, qualquer coisa é o diabo, entendeu? Ah, não levei o lixo pra fora, eu tomei o pé na bunda. O pé na bunda até hoje é pesado pra todo mundo. Minha mãe não deixou eu jogar no videogame, não deixou eu ir pra rua, não deixou eu tomar pica, briga comigo, não fala assim comigo, mamãe. E aí essas meninas, elas são manipuladas pelo King. Tem uma galera que é muito boa na manipulação. E aí o King consegue arrancar o nudes dessas meninas. Gente, todos nós aqui que somos maduros, espero, adultos, todos do chat. Nudes é a coisa mais normal de você mandar no mundo. Às vezes você tá conversando uma semana com a pessoa, você já pegou. Puta, manda uma foto aí, um negocinho, pá, e tal, e vê o bagulho, e numa visualização só, e tal. Nudes é nudes. É isso aí, manda mesmo. Não vem com hipocrisia aqui no meu chat, não. Certo? As meninas começam a mandar nudes pro King. O que o King faz? Não só o King, né? Mas outras pessoas aí. O
que eles fazem? Ah lá, ó, Joel Gordinho, Alpha Shed do YouTube. Muito obrigado, meu amigo. Aí, pô. Já dá um couro aí, ó. Quem que é? Alguém ligando pra mim, tentando atrapalhar eu aqui no Indo Pras Ideias, do grupo do Indo Pras Ideias. Não. Ô, Fernando, presta atenção aqui. Ó, você tá muito disperso, você não tomou Ritalina hoje, eu vou trazer Ritalina pra você. Desculpe, pessoal, perdi o raciocínio que eu tenho TDAH, o Fernandão começou a falar aqui na parada e eu me perdi. Desliga isso aí, mano. Porque esses caras aí, tem gente enchendo muito meu saco também, viu, rapaziada? Tem uma galera enchendo muito saco aí, eu já tô de saco cheio, já vou começar a expor uma galera aí também. Bom, enfim, o que o King fazia? Ele conseguia os nudes da menina, e aí ele conseguiu os dados do pai da menina e da mãe da menina, tá? Porque não é uma coisa difícil de conseguir também. E ele falava pra menina que ia mandar os nudes pro pai e pra mãe dela. E eram meninas conservadoras do interior, assim, que ficaram desesperadas, né? Pô, vai cair na internet, o cara vai expor pra todo mundo, meu pai vai me matar, tal. E aí ele prometia expor, tá? De verdade mesmo. E aí começa o inferno. Porque aí a menina chega pra ele e fala assim, viu? O que eu posso fazer pra você não enviar isso pros meus pais e acabar com a minha vida? Aí começa o inferno. Aí realmente começa o inferno. As meninas começam a ser submetidas a uma série de coisas absurdas. Elas são colocadas em salas para esse bando de maníaco ver. E na sala, o King se coloca como O King se coloca como um rei da menina, né? Um cara que manda na menina e realmente ali, né, ele tá no controle. Inclusive, isso foi considerado como analogia de estupro virtual, tá? Que eu falo pra você, violação virtual de menores. E aí o King manda ela fazer um monte de coisa e esses maníacos ficam pagando, né? Não só o King, outros caras ficam pagando pra ver isso, entendeu? Não só o King, no caso não é só o King, são vários outros caras que fazem isso também. Fale, filho. Uma perguntinha. O King, ele é o King de uma comunidade? Cada comunidade tem seu King? Não, o apelido dele no Discord era King, Ah, tá. tá? Tem outros nomes também. Tem cara que faz pior, não é só o King que faz isso. Mas o que esses caras faziam? Caras tipo King. Vamos falar caras tipo King, tá? Eles colocam a menina numa sala e eles começam. E aí eu vou te falar algumas coisas só. Se você tiver gatilho, vou pedir pro Caio fazer no corte aí e passar pra uma determinada minutagem. Ele fazia as minas beberem, por exemplo, inseticida. A Hyde, sacou? Mandava as meninas pegar o gatinho delas, o pet, e executar na frente dos caras. E é daí pra baixo, tá? Eu tô falando as coisas mais que dá pra passar aqui no YouTube, na plataforma. É daí pra baixo. Cara, assim, coisas que elas tinham que fazer com animais que são absurdas. Com facas. Coisas que elas precisavam mostrar para as pessoas ali, ginecológicas mesmo, tal, para as pessoas que estavam no chat. E muitos caras vendem isso. É só assim, vou abrir uma live agora, pagou eu, tal, no Pix, entra aqui na live e vai ver o que eu vou fazer com a menina. E enquanto eles fazem isso, eles ficam xingando as meninas, humilhando-as. Isso, psicologicamente, nunca mais se recupera. O Discord, ele só tira quando vem a ordem judicial. Pelo menos fazia isso em 2024. Eu acredito que eles estejam mudando um pouco a política deles, porque a coisa ficou muito pesada. Só que daí, quando a polícia vai na porta da casa, a família não sabe nada do que tá acontecendo, nem da vítima, nem do cara, do criminoso. Eles foram buscar o King lá na casa, o King tava na casa da avó dele, lavando louça. A avó ficou desesperada, falou, não é possível isso que vocês estão falando pra mim. O menino nem sai de casa. Exatamente. Aí tem a juíza, lá do Rio de Janeiro, a juíza da infância e da juventude, né? A doutora Vanessa Cavalieri. Doutora, um abraço pra senhora. Se quiser fazer uma live com a gente aqui, a gente aceita. Quer dizer, a gente fica muito honrado. A doutora, 200 na live agora, hein? A doutora
Vanessa Cavalieri, ela falou que tá mudando o perfil do infrator. Tá chegando cada vez mais infrator digital lá. E esses infratores digitais, eles são pessoas que. É isso. Basicamente, são pessoas de classe média que odeiam mulheres e falam na cara dos caras que odeiam mulheres. E muitos deles que estão sendo presos agora, eles têm o King como tipo um ídolo, velho. Esse movimento do incel fazer isso, ele não é brasileiro. Ele é de fora, daquele dos Estados Unidos. Mas o Brasil tem absorvido isso. E aí tem aquela teoria, né, o Fernando, que eles falam bastante do 80-20, né? Pra odiar a mulher, eles falam que, tipo, as mulheres só querem os 20% dos homens mais bem 80% colocados. das mulheres querem 20% dos homens. Exatamente, os outros caras ficariam ali com o que eles falam que é a mulher que bate no muro com 30 anos e aí ela seria, sei lá, decair na beleza, segundo os caras, e aí fariam isso, e os incels, eles são caras que acabam não pegando ninguém. Agora, pense bem, um cara que não faz amor, um cara que nunca saiu com uma mina, que não sabe o que é beijar uma mulher, estar junto com uma mulher, ele não sabe. E assim, uma coisa interessante de colocar, eles consomem muito conteúdos adultos, Fernandão. O que o conteúdo do adulto faz? O conteúdo adulto, ele vai tornando a ligação dele com mulheres uma ligação muito mais violenta, ou com o sexo muito mais violento. Por quê? Geralmente, quando o cara consome o conteúdo adulto, ele começa num conteúdo leve. Emanuel. Com uma mulher. Não, mas uma mulher e um cara, mesmo sendo explícito, uma mulher e um cara e tal. E de repente, a coisa começa. É duas mulheres, dois caras e uma mulher. Aí 10 caras e uma mulher. Aí 10 caras, 12 caras cuspir, sabe? Aquela coisa bem escatológica, bem violenta. E aí a percepção que eles têm sobre essas relações é uma percepção que passa a ser uma percepção subjugadora, porque eles já não gostam das mulheres, já odeiam as mulheres e acabam sendo subjugadoras. E isso tá aumentando, mano. Porque, cara, eu não sei. O chat pode me ajudar, mas eu vejo perfis com foto de anime e eu já entrei em choque, mano. Que muitos desses caras, eles têm perfil com foto de anime, tá ligado? Hoje em dia também tá deixando aquela sombra do perfil sem foto do WhatsApp, daí eles pegam a foto e colocam lá. Isso, aí coloca o King com aquela outra foto lá, que eu vou falar um pouco pra vocês aqui sobre a estética que esses caras em céu usam, tá? Isso, essa é a foto de estética Columbine, né? O que é estética Columbine? É a estética daquela fita que teve em Columbine, nos Estados Unidos, né? Que ele acabou no início dos anos 2000, que acabou criando essa estética, não me recordo se é no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas é por essa faixa aí. Criou-se uma estética, que é o cara vestido de preto, com esse negócio de caveira, e vários marginais, né, que fizeram esses ataques à escola e tal, eles são incels, e num mundo muito sombrio, e esses incels, eles têm essa estética e eles acabam fazendo isso. Então, por exemplo, a juíza Vanessa Cavalieri, que eu te disse, teve uma situação de um cara que invadiu uma creche e tirou a vida de várias crianças com machado. Vocês lembram disso daí? Esse cara tava num desses grupos do Discord de incels. E eles acabam competindo entre eles para quem tem um código de maior violência. E geralmente as vítimas desses caras são prioritariamente mulheres quando eles resolvem adentrar dessas comunidades aí, né? E aí, pessoal, nessas quadrilhas, né, vamos dizer. E aí, pessoal, não tem limite. Porque daí vai para as ideias do homem do bigodinho, da Alemanha, vai para as ideias de bagulho de racismo, vai para tudo. Aí, tudo que é de ruim, esses caras começam a absorver e aí começam a jogar a culpa tudo na mulherada. Certo? Sim. O King, esse estranho aí. Você coloca o King, você colocou o King na tela? Vou colocar agora, dedo. É isso aí, ele foi preso. Por que você foi preso? O que você fazia na internet? Coisas. Não sei o quê. Esse rapaz aí, é isso. Olha que é estranho, o menino é incel.
E é até difícil pros caras dentro da cadeia bater nele, porque os caras nem entendem o que ele faz, entendeu? Uhum. É... A gente precisa tomar muito cuidado. Porque as pessoas têm na cabeça que se o moleque tá com o celular dentro de casa, ele tá seguro. Se a menina tá com o celular, ela tá segura, ela tá dentro de casa, não tá na rua. Hoje as ruas estão dentro do Discord. Estão dentro de redes sociais, de grupos fechados, de pessoas que ficam meticulosamente pensando no mal. O mal A, existe e ele habita os a lugares. rua tá violenta, mas tem partes da internet que a rua nunca viu na vida. Esse não é um demônio de Carapicuíba, é um demônio do Discord. Entende? A gente precisa tomar muito cuidado com isso daí, viu, moleque? Viu, rapaziada? Não, eu tô falando sério mesmo. Você, como pai, você vai pegar agora esse corte que o Caio fez, ou essa live que tá aqui do Indo Pras Ideias, e você vai compartilhar com a sua família, com as pessoas que estão próximas de você, que têm filhos e netos. Porque vocês não podem deixar o filho de vocês à mercê desses bandidos digitais. Ou que ele vire um bandido digital. Ou que sua filha de 13 anos caia na mão de um cara desse que vai fazer isso com ela dentro de uma live, parça. Pelo amor de Deus, isso não é brincadeira. Seja você evangélico, da Umbanda, de esquerda, de direita, mal acabado, um shed. Veja, todos nós temos que proteger as nossas crianças. Seja o gênero que for. Porque o cara que tá entrando nesse mundo do incel, ele tá sendo vítima também desses caras que são mais velhos nessa fita. Esses grupos de incel violentos, eles são alimentados por um ódio e alimentados pelo ataque, pela violência. Não só as mulheres, mas as crianças. A pureza das crianças. E um país que não protege a pureza das próprias crianças é um país fadado ao fracasso. Pra morrer de tigrinho, de Minas do Job, de jogador bosta da seleção, de gente que vê diabo, demônio em Osasco, de pessoas que atacam outras pessoas no meio digital, fazendo esse tipo de coisa absurda. É um toque pra vocês. A gente aqui é um canal. Nós somos uma empresa que trata de crime. A gente já falou de todo tipo de crime. E isso embrulhou o meu estômago, embrulhou o estômago de todo mundo aqui. A gente tá fazendo um dossiê sobre o King. Sobre caras desses. Estamos rastreando. Estamos em rede conversando com pessoas que rastreiam isso, especialistas. Isso tá se multiplicando, pessoal. Não tô falando de um caso isolado. O King é um dos caras, uma coisa muito pior. É o submundo. Terrível. A Adri falou que tá preso, ele tá preso. Pegou 24 anos de cadeia, o King. Mas ainda tem BO pra ser julgado. Mas ele pegou 24 anos de cana. E é um negócio muito louco, que o negócio é 24/7, é 24 horas por dia, 7 dias por A semana. gente nem sabe, velho, o que tá acontecendo agora no Discord, mano. Você pode estar assistindo novela e de repente do lado fazer um blim blim, solicitação de amizade. Ei! É alguém tentando te chavecar a pessoa que tá do seu lado aí. Ou teu filho, pô, tua filha, mano. Neste momento tem alguma menina se cortando ali, se humilhando na frente de um monte de maníaco, de maluco, mano. Eu tô falando pra vocês, pessoal, isso aqui não é brincadeira. A gente precisa tomar cuidado com com esse mundo desses incels violentos. Eu falei, é um grupo, tá? É um grupo do sub ali, desse grupo. Parem de interpretar as coisas erradas. Eu não tô falando que todo Red Pill. Eu nem falei de Red Pill e tal aqui agora. Eu tô falando de um grupo específico de incels que eles vão absorvendo todas as ideias mais absurdas que tem e eles vão cometer esse tipo de crime, tá? Aí os caras falaram. Hoje eu fiz um Reels. Eu vou falar sobre isso, tá? Da adolescência. Mas eu não sou qualificado para falar sobre o adolescência e sobre a história dele agora, tá? Por que que eu não sou? Porque o cara falou, o menino era negro e aí Netflix mostrou ele como branco, alguma coisa assim. Não sei se é baseado em fatos reais e tal. Eu não assisti. Eu não sei opinar sobre esse assunto aí, tá? Particularmente.
depois vocês opinem aí no canal de vocês e tal, porque eu não tenho condições de fazer isso agora nesse momento. Eu sei que muita gente pediu, eu não consegui assistir, até porque eu tô no meio, eu tô no mestrado com um monte de programa, um monte de vídeo, um monte de coisa pra fazer, escrevendo livro. Ai. Então, eu não sei opinar nesse sentido. O que eu sei opinar é o que eu pesquiso e o que eu pesquisei profundamente, que é esse mundo, submundo dos incels violentos. A gente reagiu a um vídeo, né, Fernando? Você tem aí o nome do cara, foi considerado um dos primeiros O incels primeiro violentos. nome era Elliot. Elliot, Ed, alguma coisa assim, para vocês poderem ver. Elliot. Pera, já vejo. Ah, então, a Rafaela tá falando que foi baseado em vários casos, que os caras já lançaram isso, dizendo que foi vários casos. Na verdade, não é só o caso desse rapaz que os caras estão falando que é negro, porque já virou conversa aí de esquerda e Elliot direita. Rodger. Elliot Rodger, tem a foto dele aí, cara? A gente fez um react lá na Iconografia da História. Não sei se o Caio tá aí pra colocar o link, ou o Adri consegue colocar o link aí pra vocês fixar também. Foi um react que a gente fez explicando que realmente a gente tá preocupado com essa parada aí. Eu quero indicar pra vocês também o canal do Mistério, tá? O canal chama só Mistério. O canal do Mistério, ele mostra, ele caça esses caras, tá? Então ele tá atrás desses caras, é um trabalho muito corajoso, ele não pode mostrar a identidade dele, porque ele caça os caras. Vê aí se tem Mistério YouTube, Mistério Discord. Pra gente poder mostrar pros caras quem que é. Isso. Mas bom, galera, antes do vídeo começar, pega É o essa dica canal do mestre. do Você tem um servidor no Mistério, tá? Discord e tá Eu precisando indico de pra vocês proteção de fortemente. Aí, verdade, Adri seja colocou contra aqui o link paneleiro ou contra pessoas do mal vídeo que a intencionadas, gente eu fez. trago a solução pra você, meu Fernando, caro só seguidor. pausa aí pra mim poder falar que acho que tá. Pausa, primo, só não sei pausar aqui. Isso, pronto. Esse é o canal do Mistério, tá? Pera aí, pô. Isso, esse é o canal do Mistério. O Mistério é um dos caras que caçam esses caras igual o King, tá? Tem gente boa trabalhando com isso. Ele não pode aparecer, evidentemente, porque os caras podem rastrear ele a uma galera, mas o Mistério caça esses caras. Ele vai atrás dos caras do Discord. Então, se vocês puderem dar uma força pra ele lá curtindo e assistindo os vídeos dele, ele vai fazer uma participação com a gente aqui. A gente tá falando dele. Vou até gravar um áudio pra ele aqui, dizendo que a gente tá falando ao vivo dele aqui. Da foto. Ô Mistério, estamos falando ao vivo de você aqui, cara, do trabalho que você faz, pedindo pro pessoal se inscrever aí no seu canal, que o seu trabalho é maravilhoso, irmão. O Mistério ajudou a caçar o King, desmascarou, e ele anda por essas panelas aí pra descobrir isso. É um tempo bastante corajoso, porque esses rapazes que ficam nessa comunidade de Discord, eles realmente têm uma capacidade de descobrir muitos dados, porque eles passam o dia inteiro fazendo isso, eles são nativos nisso daí. Então, eu falo pra vocês que nós aqui, como Iconografia da História, como empresa, a gente também tá mexendo no vespeiro aí, tá? E faz parte do trabalho, tá? Eu não tenho medo desses caras, assim como a gente não tem medo de várias pessoas que são muito mais perigosas do que ele, presencialmente, tá? Tem gente que é muito mais perigosa que esses caras e que, na verdade, não trombaram eles ainda, porque tem muito mais peixe grande. E uma hora esses caras vão pegar a criança de alguém que é pesado e vão limar todo mundo. Vão atrás de todo mundo, tá? Esse é uma parada pesada. É isso, né, Fernandão? Tema Por hoje pesado. é só, pessoal. 204 pessoas foi nosso recorde hoje, a hora que a gente tava falando dos incels. E eu acho que esse corte poderia ser o primeiro a sair, inclusive, pra gente conscientizar as pessoas. Eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo, pessoal, e compartilhar o corte que a gente vai tirar para vocês, tá? Vamos conversar um pouquinho com o chat, Fernandão, antes de ir embora? Vamos, primo. Pessoal, e aí? Vocês acham disso aí, cara? Olha lá, a Nails, Unhas. Você não fica zoado das ideias por falar e pesquisar sobre temas... Não, cara, não, porque eu acho que eu ficaria mais zoado da cabeça se eu fosse um cara que falasse de relacionamento de psicologia, porque você fala muito de sofrimento interno. Não, a gente fala num bagulho que é
Crime é cotidiano, né? Crime é cotidiano. A Fran mandando um abraço pra gente aí. Parabéns, o Boninho Contente TV versão 2025. É pesado. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vamos lá, chat. Vamos aparecer aqui pra conversar com a gente no finalzinho aí, pra nós trocar uma ideia. O Igor Monsueto. Certo, a voz do Fernandão é assustadora. O Fernandão no Discord ele vai dar trabalho. É, voz assustadora de linda, né? Não, Fernandão, nós vamos botar você no Discord pra assustar os caras. Fala assim, e aí, malandragem, qual que é a sua, fiote? Ah, mas aí eu tenho um neném, né, do Prisioneiro 84-901, que aquele cara bota medo. Neném é intimador, velho. Eu vi ele intimando uma vez um Papai Noel. Papai Noel lá Você é louco, mano. do shopping Aracanduva. Porsche Produtora, obrigado, meu querido, por estar falando com a gente aí, tá com a gente até agora, todo mundo, parabéns pelo trabalho, estou lendo o livro A Rota Caipira, ponto, obrigado, meu querido. Rafaela, Ótimo obrigado, livro. Rafa, toda quarta-feira, Rafa, toda quarta-feira, 19h30, a gente começou às 19 agora por conta de uma peculiaridade, porque o Cacofonia tinha que sair mais cedo, tá? Mari, obrigado, querida, um abraço pra você, Igor também, cara, Não o pode movimento esquecer aí externo do WhatsApp pesado. também, galera. Antes que o povo já comece a sair, por causa que o Gel tá lendo nos comentários, clica aí no WhatsApp. Isso. Ó, o QR Code, o WhatsApp, grupo, muito legal. O povo fala pra caramba, divertido. Eu mando umas figurinhas lá pra mostrar que eu tô perto. Inclusive, E eles podem mandar questões, né, Fernandão? pode mandar questões e tudo mais. Certo? Vai. Você- Pode falar. continuar lendo, nego. Desculpa, Eu te perdão, interrompi. Não, mano, não tô lendo, não. Pode falar. Não, eu falei pra você continuar lendo porque eu tinha te interrompido aquela hora. Ah, não. Então, eu tô falando aqui porque, tipo, no grupo vocês podem mandar questões e podem interagir com a gente. E aí a gente monta uma comunidade, mano. Vamos atrás junto. Eu vou propor pra vocês isso, cara. Eu vou propor pra vocês. Galera do Indo Pras Ideias, vamos atrás desses caras junto. De quem? Dos maníacos do Discord, Do tio. Discord? Nós vamos atrás desses caras, né, rapaziada. Nós não tem força? Eu Mas, estou... ô, você é louco, mano? Nós cai pra dentro desses caras. Vocês estão com medinho? Cadê meu chat aí? Vocês têm coragem ou não tem coragem de cair pra dentro? Nós fala com o mistério aqui, nós montamos um grupo e nós vamos atrás desses caras, mano. E Só aí vem nós todas as entrega, figurinhas do nós entrega pra vendedor do Polícia grupo. Federal, mano. Nós pá, mete o louco e já era. É pra isso que eu tô lá no grupo, vou fazer sério, é pra mandar figurinha. Exatamente, mano. Não, mas Franciano, não precisa ser homem pra fazer isso aí, não, mano. Precisa ter vontade de pegar esses loucos aí. Certo? Vamos pra cima desses caras aí. Vamos conversar com o mistério. Vamos pra cima desses caras aí. Vamos achar esses caras aí, mano. E já era, tá? Chamar o Nenê. É. Ô, Bolsa GP pra aliviar esses caras. Esses caras não. Chega uma hora que eles não querem mais, não, mano. Eu não sei também manter. É muito louca a parada mesmo. Bom, se inscreve aí no canal do Mistério, se inscreve aqui também, deixa seu like, ativa o sininho. A próxima quarta-feira a gente vai estar aqui junto com vocês, beleza? Que dia que vai ser o Podpah? Vai ser dia... Pô, dia 4. 4, dia 4, não, dia 3. Dia 3, é. Dia 3 estamos lá no Podpah, dia 8 no Inteligência Limitada. E eu espero que vocês tenham gostado hoje, tá? Esse corte aí vai ser... E fiquem ligados nesse corte que vai sair, tá? E não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp. Desculpa Isso. de novo, nego. Não tem problema. Fica por dentro do WhatsApp. Não, a gente não é de Hortolândia, não. A gente tá bem longe de Hortolândia, 600 quilômetros. Fiquem ligados no WhatsApp, porque a gente vai lançar o link lá. Não só no WhatsApp, mas fica ligado também aqui no nosso canal que a gente vai lançar esse corte para vocês poderem compartilhar, beleza? E conscientizar as pessoas. E vamos atrás desses pipoca. E o certo? Guilherme não vai ser nosso rastreador porque já errou a cidade onde nós tá. Exatamente, nós está 500 quilômetros dessa cidade que você está falando aí. Eu nunca vi essa cidade, eu não conheço essa cidade, não conheço ninguém na cidade, eu não sei de nada disso daí que você está falando, ok, meu amigo? Canal. Camarada, você que assistiu o nosso corte, por favor, deixa seu like, se inscreve nesse nosso canal e ativa o sininho para ajudar a gente a fazer mais conteúdos como esse aqui.